O Supremo Tribunal Federal segue ouvindo as testemunhas de defesa naquela ação penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado depois da eleição presidencial de 2022. Prestou depoimento hoje Christian Perillar Schneider, ex-coordenador da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, ele como testemunha do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. A gente vai para Brasília conversar com a repórter Ruth Moraes, o portal R7 que acompanha isso, chega com os detalhes para entender e nos revelar quais foram ali os principais destaques desse depoimento. Ruth, boa noite para você, boa semana para nós. Boa noite para você, Augusto, e para todos que nos acompanham. Ao todo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu nesta segunda-feira 8 testemunhas indicadas pela defesa do general Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e réu nessa ação penal do STF sob a tentativa de golpe de Estado. Entre as testemunhas, como você mesmo trouxe, está Christian Schneider, ex-coordenador da ABIN, e também o ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Marcelo Queiroga. Em seu depoimento, o ex-coordenador da ABIN disse ser legalmente e tecnicamente impossível a agência ter trabalhado em 3 meses para infiltrar membros da ABIN na campanha eleitoral de 2022. A fala dele foi em resposta a uma acusação de que o general Heleno teria determinado a infiltração desses agentes durante o pleito aqui, considerando que esse pedido teria acontecido entre junho e julho de 2022. Pela norma, a ABIN não está autorizada a realizar esse tipo de serviço de infiltração. De acordo com Schneider, a prática também desse agente que supostamente teria se infiltrado não poderia acontecer em 3 meses, não seria tão simples assim a infiltração acontecer em 3 meses. Além disso, ele ressaltou que a ABIN não tem capacidade técnica para realizar tal ação. Ele explicou também que a lei brasileira que trata sobre o procedimento foca apenas em órgãos de segurança pública que ainda precisam de uma ação judicial, de uma autorização judicial para realizar aqui essa infiltração. De acordo com a Polícia Federal, o general Heleno teria atuado de forma técnica para desacreditar aqui o processo eleitoral e aí teria contado com a ajuda dessas pessoas infiltradas. Já Queiroga, aqui durante o seu depoimento, comentou aqui, entre outras coisas, sobre o estado emocional do ex-presidente Jair Bolsonaro após perder aqui as eleições para o presidente Lula. Queiroga disse que Bolsonaro ficou em um quadro de profunda tristeza e que, inclusive, ele teria ficado preocupado com o ex-presidente. Ele explicou que Bolsonaro praticamente não conversava nesse período e que respondia apenas dos aliados monossilabicamente, mas ressaltou que Bolsonaro superou essa fase rapidamente. Lembrando que após perder as eleições, Bolsonaro, de acordo com várias pessoas próximas a ele, ele teria ficado extremamente abalado e deprimido aqui com essa derrota eleitoral que daria aqui para ele a reeleição, né? Para a gente finalizar, o Supremo entrou hoje na segunda semana de depoimentos aqui dessas testemunhas indicadas pelas defesas desse núcleo 1, né? Desses réus do núcleo 1 dessa ação penal. Os depoimentos de todos eles devem ser colhidos até dia 2 de julho, Guarte. Ruth, vamos falar agora sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que mandou abrir uma investigação sobre o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por ações cometidas lá nos Estados Unidos. A gente lembra que ele permanece lá, e ações que teriam um objetivo muito claro: atacar autoridades brasileiras. O que pelo menos leva à abertura desse inquérito, Ruth? A gente obviamente acompanha esse movimento de Eduardo Bolsonaro se mostrar quase como um refugiado político e também defendendo a própria família e ali representando exatamente o que o ex-presidente, pelo menos, dissemina aqui no país, que é perseguido pelas autoridades brasileiras. Isso tem ali um vínculo muito claro com a abertura desse processo, né? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, ele atendeu especificamente esses pontos que você trouxe aqui pra gente, e principalmente porque a Procuradoria-Geral da República pediu hoje, né, nesta manhã, a abertura desse inquérito. Então, eles provocaram o STF, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, para abrir esse inquérito aqui, para investigar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está licenciado até 20 de julho, está nos Estados Unidos ali para buscar o que ele chama de justa punição contra o próprio ministro Alexandre de Moraes.
Moraes. Então, Moraes atendeu esse pedido aqui da PGR, né? Então, ele foi designado, inclusive, como relator deste caso, deste inquérito, porque ele já relata o inquérito das fake news e também essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. E Moraes também determinou aqui, né, nesta tarde, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é pai de Eduardo, seja ouvido também neste inquérito e para explicar a questão aqui envolvendo o seu filho. Lembrando que Bolsonaro disse recentemente que, de alguma forma, aqui sustenta Eduardo nos Estados Unidos. Ele usaria para isso aqui o Pix que teria recebido de apoiadores aqui no ano passado. Eduardo vai ser investigado por 3 crimes: coação no curso do processo, obstrução de infração penal que envolve organização criminosa e também por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro também determinou que a Polícia Federal monitore e registre todas as publicações que o parlamentar fizer nas redes sociais e também que o depoimento dele seja coletado por meio de escrita, né? Porque ele está nos Estados Unidos, então a geolocalização dele impede dele depor aqui de forma presencial no Brasil, no STF, na Polícia Federal, perdão. Moraes também determinou que o deputado federal Lindenberg Farias, que é líder do PT aqui na Câmara dos Deputados, seja ouvido no âmbito deste processo e que o Itamaraty indique autoridades diplomáticas também para prestar esclarecimento. Para a gente lembrar, Lindenberg Farias acionou a PGR na semana passada pedindo a abertura de um inquérito contra o Eduardo e também que o parlamentar fosse preso preventivamente por essa atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Em resposta aqui a esse pedido da PGR, que foi atendido também pelo ministro Alexandre de Moraes, Eduardo disse que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, age politicamente e que o Brasil vive em um estado de exceção. Lembrando que Eduardo tem articulado aqui nos Estados Unidos, junto a deputados americanos e autoridades, incluindo aqui o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando que ele viola a liberdade de expressão e os direitos humanos. Na semana passada, na quarta-feira, dia 21, Marco Rubio, inclusive, disse que o governo norte-americano cogita, de fato, aplicar essas sanções contra o ministro. Algarve, volto com você. Ruth, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. Qualquer novidade é só nos acionar. Até mais.